Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Assis. Sim. Boa Beleza. noite, sim. Então tá, só vamos aguardar mais um minutinho aí e já vamos começar. Então, gente, vamos iniciar? Semana passada a gente terminou a revisão dos exercícios ali, né? E agora o propósito dessa aula de hoje é a gente revisar o máximo possível aí os exercícios 2, as questões dos exercícios 2, para a próxima aula a gente fazer nossa primeira avaliação, ok? Então nós vamos proceder da mesma forma. Vocês viram que eu deixei lá uns 3 ou 4 links, né, de acesso. Se cair algum, a gente acessa os outros. Vocês, por favor, acompanhem a correção, questionem se tiverem dúvidas, né? Perguntem e aproveitem, né, para tirarem as dúvidas, porque nós vamos fazer a primeira avaliação semana que vem. Apesar de vocês terem acesso, né, nessa avaliação de trocarem informações uns com os outros, mas o interessante é vocês entenderem do assunto para levarem isso adiante, porque depois a gente praticamente vai fazer mais uma revisão no final do semestre e nunca mais vão tratar dessa forma sobre demonstrações contábeis, exceto as novas que nós vamos ver daqui para frente, né? Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela e vamos lá para os nossos exercícios. Já apareceu aí para vocês? Sim. Sim? Então, questão 1 do exercício 2. A contabilidade de uma empresa acusava no dia 31/12/2015 os seguintes dados. Bom, nós temos aqui uma relação de contas contábeis, né? Duplicatas a pagar, mercadorias, receitas com vendas, duplicatas a receber, capital social, custo das mercadorias vendidas, despesas com ICMS, despesas de juros e assim sucessivamente.
Tendo em vista os saldos acima, podemos afirmar que a receita líquida de vendas foi de justifique sua resposta. Então, com base nisso aqui, o propósito é o quê? Montar o DRE até a receita líquida. Então, vamos fazer como nós estávamos fazendo lá, né? Vou copiar isso aqui, vou levar lá para o Excel, já vou compartilhar com vocês. E nós vamos extrair daqui desse enumerado de contas aqui, quais as contas que compõem a receita líquida de vendas. Então, sempre o nosso DRE, vocês estão vendo aí o Excel? Isso. Começa pela receita bruta de vendas. Então, agora, vamos ver o que a gente pode utilizar aqui como receita bruta de vendas. Normalmente, a receita com venda, a receita com a prestação de serviço, para a receita... Oi? Receita com vendas, mercadoria também. Isso, receita com venda, receita com prestação de serviço, venda de mercadorias, vendas de produtos. Então, temos aqui, duplicados a pagar é uma conta de passivo. Mercadorias, trata-se do estoque. Receita com vendas, são as nossas receita bruta de venda. Certo? Então, levamos para lá. Tá. Duplicados a receber é uma conta de ativo. Capital social, uma conta de patrimônio líquido. Custo das mercadorias vendidas é uma conta de DRE, porém, vem após a receita líquida. Nós queremos a receita líquida. Despesa com ICMS, certo? É o ICMS sobre vendas. Despesa de juros, Isso. é uma despesa financeira. Despesa com salários, despesa, imóveis, ativo, prejuízos acumulados, patrimônio líquido. Receitas de descontos ou recebidas com descontos, né? Descontos recebidos, é uma receita financeira. Devolução de vendas, é uma dedução das vendas. ICMS a recolher, é um passivo. Salários a pagar, passivo. Despesas com COFINS, é uma dedução da receita. Despesas com descontos, pode ser uma despesa financeira ou pode ser uma dedução de venda. Despesas com PIS, é uma dedução da venda. Então, nós não temos mais nenhuma receita. Nossa receita bruta é 53 mil reais. Certo? Agora. As mercadorias seria estoque. Estoque. Receita bruta de vendas menos as deduções da receita, nós chegamos na receita líquida de vendas. Então, é aqui que a gente quer chegar. O que está faltando a gente incluir aqui? As deduções da receita. Então, deduções são os impostos incidentes sobre vendas. Então, nós temos aqui despesas com ICMS, despesas com COFINS, Sim. despesas com PIS. Esses são os impostos incidentes sobre vendas. Depois nós temos Professor, aí... essa despesa de desconto seria despesa de desconto incondicional? Já vamos chegar ali. Espera aí. Já vamos chegar ali. Despesas, então, com os impostos incidentes sobre vendas. ICMS, PIS, COFINS. Se existir ISS também e contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Certo? CPRB. Então, esses são os impostos incidentes sobre vendas. ICMS, PIS, COFINS, ISS, se houver, e CPRB. Ok? No nosso caso aqui, nós não temos, só temos o ICMS, o PIS e COFINS. Depois nós temos o que mais? As devoluções de vendas, que fazem parte das deduções. Devoluções de vendas, abatimentos e, por último, nós temos os descontos.
Seguinte, aqui não está dito se é um desconto incondicional ou se ele é um desconto financeiro. Se ele for financeiro, faz parte das despesas financeiras. Se ele for incondicional, ele faz parte da dedução da receita. Então, como o exercício não falou, eu só queria mostrar isso para vocês. Se a gente tratar ele como incondicional, ele faz parte das deduções da receita, certo? Se a gente tratar ele como Sim, mas financeiro, nesse caso aí não. se ele for tratado como incondicional, ele faz parte das deduções da receita. Se ele não for tratado como incondicional, ele é uma despesa financeira. Então, nesse momento, vamos fechar o nosso DRE, a nossa receita líquida, como um desconto incondicional. Receita bruta, 53 mil. E as deduções da receita, ICMS, PIS e COFINS, não podemos esquecer que eles são negativos, né? Para reduzir a receita, tem que ser negativo. Nesse Ah, mas caso... professor, se tu não botasse incondicional, Calma aí, se Rafael. Calma fosse só aí. como tá ali. Calma aí. Calma aí. Calma que eu já vou explicar. Nesse caso, que nós consideramos ele como incondicional, a nossa receita líquida de vendas é receita bruta menos as deduções da receita. Teríamos uma receita líquida de venda de 38.675, certo? Agora, se nós não colocássemos ele como incondicional, seria o quê? 39.675. Por quê? Porque esse desconto aqui, ele viria para cá, como uma despesa financeira. Certo? Então, ele sai de lá e vem para cá como despesa financeira. Então, a opção 1. Opção 2. Opção 1, deixa eu só explicar aqui. Desconto igual desconto incondicional. Opção 2, igual despesa financeira. Entenderam a diferença? Rafael. Não, eu sei, professor, mas eu digo assim, aí se for, por exemplo, no caso, botar só despesa de desconto aí para saber. Não, aí é o seguinte, na verdade, a gente só percebe as falhas nos exercícios depois quando vai corrigir, né? Então, quando eu estava lendo esse exercício aqui, agora antes de corrigir, eu percebi que poderia ser entendido das duas formas. Então, por isso eu fiz das duas formas. Eu vou procurar colocar na prova de vocês se é incondicional ou se é financeiro. Fiquem tranquilos com isso, Ah, tá. certo? É porque aqui eu tinha Sim, sim. percebido isso, que faltou essa palavra incondicional. Na verdade, quando eu montei os exercícios, era para ter colocado a palavra incondicional para vocês tratar como opção 1. Mas como não foi tratado, bom, então vamos fazer as duas situações. Como que poderia ser? Se fosse como um desconto incondicional, é a opção 1, certo? O que que muda? Nós teríamos R$ 1.000 de desconto que vai somar nas deduções da receita. Se ele for tratado como desconto financeiro, nós não teríamos esse R$ 1.000 aqui, nossa receita líquida ficaria um pouquinho maior, certo? Entenderam? Certo. Simplesmente coloca ou não coloca. Eu vou procurar deixar isso bem claro para vocês. O exercício, infelizmente, não ficou, mas é por isso que eu estou esclarecendo. Então, os descontos, para serem redutores da receita, precisam ser tratados como incondicional, tá? Então, precisa ter a informação de incondicional. Senão, realmente a gente vai ficar na dúvida, tá? Entenderam por que da opção 1 e opção 2?
Se ninguém se manifestou, porque acho que entenderam, né? Só deixa eu arrumar aqui para deixar pronto já essa questão para vocês. Nenhuma dúvida? Vamos para a questão 2. Após o encerramento do exercício, o total do patrimônio líquido de uma empresa que apresentou os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2015 é de... Justifique sua resposta. Ou seja, nós temos de novo uma série de contas aqui e está pedindo qual o total do patrimônio líquido. Nós precisamos apurar, extrair daqui desse grupo de contas, quais as contas que compõem o grupo do patrimônio líquido e se tivermos que apurar ainda o resultado do exercício e transferir para dentro do patrimônio líquido, precisamos fazer isso. Então, vamos lá, de novo para o Excel. Já vou compartilhar com vocês. Apareceu? Apareceu. Patrimônio líquido. Então, o propósito é, desse grupo de contas, classificar corretamente as contas do patrimônio líquido e apurar o seu saldo. Então, depreciação acumulada é uma conta de ativo. Salários a pagar, uma conta de passivo. Caixa, uma conta de ativo. Lucros acumulados, uma conta de patrimônio líquido, certo? Ainda não está na ordem, mas já vamos trazê-la para cá. A gente já sabe que ela faz parte das contas do patrimônio líquido. Mercadorias são os estoques. Duplicados a pagar, passivo. Equipamentos, imobilizado. Duplicados a receber, ativo. Bancos conta movimento, ativo. Capital social, patrimônio líquido. Despesas gerais, DRE. Custo da mercadoria vendida, DRE. Receitas de vendas, DRE. Essas três contas aqui embaixo fazem parte do DRE. E com base nessa movimentação, nesses saldos aqui, nós vamos apurar o lucro ou prejuízo. E o lucro ou prejuízo nós precisamos trazer aqui para dentro como lucros ou prejuízos acumulados. Então, o próximo passo desse exercício é apurar o valor do lucro ou do prejuízo. Sempre a gente começa pela receita. Deduções nós não temos. Menos o custo, menos as despesas gerais. Custo é negativo, reduz a receita. Despesa, negativo, reduz a receita. Então, lucro líquido do exercício é a soma disso tudo. Lucro líquido do exercício, R$1.000. Então, os lucros acumulados são 3, mais 1, 4. Vocês podem criar aqui, ó, se ficar mais fácil para vocês, lucro ou lucros do exercício. Trazer esse R$1.000 para cá. E aí o total do patrimônio líquido é a soma de tudo isso. Ou, né, o que é mais correto, o que é coerente, o que aparece nas demonstrações contábeis. Não existe a conta lucros do exercício.
ou prejuízo do exercício. No balanço patrimonial existe a conta lucros ou prejuízos acumulados. Não existe lucros acumulados e a conta lucro do exercício. Quando a gente encerra o DRE e apura lucro ou prejuízo, esse valor aqui obrigatoriamente tem que ser somado aqui, nos lucros ou prejuízos acumulados. Então, se a gente tem 3 aqui, depois a gente teria que somar mais 1 e não ter isso aqui. Continua o 24 total do PL. Isso é o correto, certo? Mas se quiserem fazer assim para entenderem, não tem problema, eu vou considerar como correto. Mas saibam que, quando vocês montarem um balanço de uma empresa, vocês vão montar ativo, vão montar passivo, vão montar o patrimônio líquido. Quando chegar a lucros ou prejuízos acumulados, normalmente o balancete de verificação, ele tem o lucro ou prejuízo acumulado até 31 de dezembro, antes do encerramento do exercício. Aí vocês precisam fazer o encerramento lá do DRE, ou seja, zeramento das contas de receita e das despesas, e aí o resultado, que é o lucro ou prejuízo, vocês têm que trazer para dentro do patrimônio líquido. E aí vocês não vão criar uma conta lucro do exercício ou prejuízo do exercício. Vocês vão somar ela nos lucros ou prejuízos acumulados, tá? Isso é o correto. Lá no balancete de verificação das empresas, é muito comum os contadores criarem uma conta lucro do exercício para separar o que é do exercício, o que é acumulado. Mas isso é uma informação, digamos que gerencial, né? É interna, não é para divulgação. Quando for divulgar, a gente tem que somar esses dois saldos, porque lucro do exercício ou lucros ou prejuízos acumulados no balanço patrimonial é a mesma coisa. Então, não existe conta de lucro do exercício quando vocês vêem um balanço publicado. É resultados acumulados ou lucro ou prejuízos acumulados, agora não lucro do exercício. Mas lembre-se, vocês precisam trazer o lucro ou prejuízo do exercício para dentro do patrimônio líquido para poder fechar o valor do ativo e do passivo. No nosso exercício, nós não estamos montando nem ativo nem passivo, e sim só o patrimônio líquido. Então, a gente só extraiu as contas que compõem o patrimônio líquido e apurou o resultado para trazer ele aqui para dentro. Só isso. Dúvidas? Isso aqui tá tranquilo. Fácil? Tudo é fácil. Tudo é fácil. Difícil é só o começo da aula. Difícil é só lá Professor, nos... na primeira, o professor apurou a receita líquida? Sim, na primeira eu fiz isso, mas nós tínhamos subsídios para montar a receita líquida aqui, ó. Ó. Nós tínhamos as deduções e tal, que fazem parte da formação da receita líquida. Aqui nós não temos, né? Então já fui direto, mas se fosse fazer, o que tu ia ter? Receita bruta de vendas, que vai ser 91. Deduções da receita, 0. Receita líquida, 91. Menos o custo, certo? Igual ao lucro bruto. Então vamos fazer. Uhum. Vamos fazer rapidinho. Então aqui, deixa eu copiar daqui. Receita bruta de venda, 91. Eu sempre peço para vocês fazerem, no fim eu quis economizar tempo, né? Menos as deduções da receita. Tem alguma dedução? Não, então é 0. Receita bruta menos as deduções, igual receita líquida de vendas. Esse menos esse. Como não tem nada, é o mesmo valor da receita bruta, é a receita líquida. Receita líquida menos o custo da mercadoria vendida, custo das... Deixa eu só ver aqui como ficou. Custo das mercadorias vendidas.
igual lucro bruto. Lucro bruto menos despesas barra receitas operacionais igual lucro líquido. Certo? Por que que a gente não bota as outras informações aqui? Porque nós não temos resultado financeiro, nós não temos impostos, então é direto o lucro líquido do exercício. Deixa eu só salvar isso aqui, antes que dê treta, né? Dúvidas? Então tá, seguimos. Questão 3. Com base no saldo das contas abaixo, o valor do ativo é. Justifique sua resposta. Da mesma forma, só vamos pegar todas essas contas aqui e vamos classificar cada uma no grupo de ativo circulante e não circulante, se possível, né? E formar o valor do ativo. Deixa eu levar elas lá para o Excel. Então, para formar o ativo, ele se divide em ativo circulante e ativo não circulante. Então, o que é o ativo circulante? Todos os nossos bens e direitos que nós temos a intenção de transformar em caixa até o encerramento do exercício seguinte. Normalmente, quando a gente encerra um exercício, exemplo, 31 de dezembro de 2019, nós vamos classificar no ativo circulante tudo aquilo que tem prazo para realização até 31 de dezembro de 2020. Tudo que vai acontecer depois de 31 de dezembro de 2020 fica no ativo não circulante. Então, vamos tentar seguir aqui a ordem de classificação das contas do balanço patrimonial ativo circulante. Primeira conta do nosso balanço é o caixa, certo? Sim. Segunda, banco conta movimento. Terceiro, aplicações financeiras de curto prazo ou de liquidez imediata. Certo? Sim. Depois, Estoque de mercadoria. clientes, né? Duplicatas a receber. Vamos tentar botar na melhor ordem de liquidez. Estoque ainda tem que vender, a duplicata já foi vendida, né? Então, duplicatas a receber. Aí vamos aqui nessa sequência. Edificação é imobilizado. O estoque de mercadoria para revenda pode ser o estoque aqui, certo?
terrenos, móveis, depreciação, empréstimos a sociedades controladas, duplicatas descontadas, participação em sociedades controladas, depreciação acumulada, provisão para devedores duvidosos, impostos a recuperar, adiantamento, sistemas de software, adiantamento para despesas de viagem. Então, passamos por mais contas de ativo? Passamos. Então, aqui, impostos a recuperar é uma conta de ativo, certo? Adiantamento para despesas de viagem. Nós adiantamos valor para alguém viajar. Então, tiramos dinheiro do caixa e jogamos o adiantamento. É um ativo, certo? Despesas financeiras pagas antecipadamente. É um ativo. Isso aqui é semelhante ao seguro. Vocês pagam antecipado, depois vão apropriando ao longo do tempo na despesa. A despesa financeira é igual. Se vocês vão lá pegar um dinheiro emprestado, vocês pegam 900 mil reais e, quer dizer, vocês vão lá buscar R$1 milhão e pegam 900 líquido, tem que pagar 100. Ah, paguei tudo agora esse 100. Bom, não posso lançar tudo na despesa. Princípio da competência. Tem que ir jogando um pouquinho cada um no seu espaço de tempo. Por ser paga antecipada, ela não vai no DRE, né, professor? Não. Vai quando ela começar a incorrer, né? Ou seja, de 30 em 30 dias... Então, Oi? Até não acontecer isso aí, não. Não, fica no ativo, certo? É uma despesa, o nome já diz. Sim. Antecipei a despesa, só isso. Certo? Antecipei o pagamento, não a apropriação, né? Tá? Porque no DRE, a gente não contabiliza receita e despesa pelo pagamento ou pelo recebimento. É quando incorre. Então, não quer dizer que se eu paguei agora já é despesa. É o mesmo caso dos seguros. Vocês pagam o seguro para usar um ano, vocês vão diluindo ele ao longo do tempo. Tá? A mesma coisa isso aqui. Vocês pagaram o juro todo agora, mas tem que diluir ao longo do tempo, na medida que a gente vai incorrendo esse tempo do empréstimo, né? Lembra que a gente fez um exemplo? Acho num exercício lá no primeiro, uma questão lá do primeiro exercício. A gente fez que a gente rateou lá as despesas. Bom, temos mais alguma conta aqui de ativo circulante? Edifícios, não. Terrenos, não. Móveis, não. Depreciação, não. Empréstimos a sociedades controladas. Eu emprestei para alguém. Se eu emprestei, eu tenho direito a receber, certo? Eu tenho direito. Sim. Eu tenho direito a receber. Ele é circulante ou ele não é circulante? Aí as sociedades empréstimo às sociedades controladas, né? Isso. Parte de investimento? Não é investimento. Investimento é isso aqui, ó. Participações em sociedades controladas. Esse aqui é um direito a receber. Mas ele é circulante ou ele não é circulante? Não está dito, né? Não. Mas, regra geral, o que é isso? Isso é aquelas chamadas partes relacionadas que eu já expliquei para vocês. O que são partes relacionadas? São operações que se tem entre empresas do mesmo grupo econômico, né? Sendo elas controladas, coligadas ou interligadas. Ou seja, não precisa uma ser dona da outra, não precisa uma ter participação de 100% no patrimônio da outra, desde que exista interferência da gestão, ou seja, as decisões possam ser tomadas por uma única ou em comum pelos mesmos diretores, são tratados como partes relacionadas ou com empresas controladas, coligadas e assim sucessivamente. Quando acontecer isso, quando uma emprestar para outra dinheiro, certo? Regra geral, essas operações têm que ser classificadas no ativo não circulante, tá? Por quê?
Eu estou tirando dinheiro de um bolso e botando no outro bolso. É mais ou menos assim a conversa. Eu estou emprestando para mim mesmo. Então, por que eu vou registrar isso no curto prazo se eu posso mudar a regra do jogo? Certo? Ah, se eu tenho valor para receber de uma outra empresa minha a curto prazo, mas a outra empresa minha naquele momento não tem dinheiro. Tá, eu vou executar ela judicialmente, vou mandar para cartório, em protestos, títulos, vou executar eu mesmo? Não. Então eu mudo a regra do jogo. Diz, não, segurei um pouquinho, deixa para pagar aquela outra empresa lá daqui a pouco. Então, começa a mudar a Professor, essência mas do joga no ativo. não circulante. Hã? Estou dizendo para o Mas joga no não circulante. circulante porque tem relação com investimento das sociedades controladas? Não, não tem relação. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que uma está emprestando dinheiro para outra. Sociedades controladas, elas têm relação direta uma com a outra. Mas o que está escrito aqui, empréstimo a sociedades controladas, tratam-se de partes relacionadas. O que são partes relacionadas? São empresas do mesmo grupo econômico, certo? Uma participa na outra, que são coligadas e controladas, ou empresas do mesmo grupo econômico que uma não participa na outra, mas o dono é o mesmo, certo? O dono é dessa, o dono é daquela e o dono é dessa. Mas uma não está ligada na outra, só através do mesmo dono. Então, quando existirem essas situações, quando uma emprestar para outra, independente de ser participação no patrimônio dela ou não, ser só o dono em comum e ele tiver o poder de mudar as situações, de fazer o que ele quiser, esses valores precisam ser classificados no ativo não circulante. Por quê? Porque ele pode mudar a regra do jogo a qualquer momento. Ou seja, o que eu classifico no circulante? Aquilo que eu vou receber até o encerramento do ano seguinte, ou seja, nos próximos 12 meses. Mas se chegar lá no vencimento, a empresa que deve para mim diz que não tem dinheiro para me pagar, eu vou executar essa empresa judicialmente? Vou protestar? Vou causar algum tipo de execução para ela? Não, porque é minha. Vou executar eu mesmo? Não. Então, o que eu faço normalmente? Eu só peço, segura um pouco que daqui a pouco eu mando o dinheiro daqui para lá. Então, eu mudo a regra do jogo. Aquilo que ia acontecer no circulante não acontece mais. Então, por isso que quando a gente tem operações com partes relacionadas, empresas coligadas, controladas ou interligadas, esses valores a receber aqui precisam ser classificados no ativo não circulante, como se não tivesse um curto prazo para receber. Por quê? Se eu jogar no a receber a curto prazo e depois não acontecer, fica ruim. Então é melhor eu jogar no longo prazo. Se acontecer antes, beleza, vai ser bom, ninguém vai reclamar. Agora, se eu jogar no curto prazo e acontecer depois, as pessoas vão reclamar. Dizer, tinha um valor para receber, não recebeu. Entendeu? Por que ele é longo prazo? Então, partes relacionadas é longo prazo. Pessoal, o link está para cair, tá? Só para comunicar a vocês. Mas tem uma outra conta de curto prazo, que nós precisamos classificar ali, que a gente passou por cima dela e talvez não tenha visto. Empréstimo a sociedades controladas, ele é longo prazo. Participações em sociedades controladas, aí sim,